Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha da Escola da Divina Vontade, onde foi meditado, a parte que é meditado, o vídeo que é meditado, a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas anotações que eu fiz e que vou partilhar. Algo assim que ficou bastante, que chamou bastante a atenção, minha atenção nessa escola, nesse estudo, é onde foi explicado a respeito das realidades onde quando a pessoa está fazendo as coisas, e foi falado bastante a respeito ali da realidade da santidade das virtudes, da santidade humana em relação à santidade divina, onde as pessoas que viveram sem o conhecimento da divina vontade, mesmo aquelas que são até mesmo santos de altar, que foram canonizados pela Igreja. Nós sabemos que o céu está povoado de seres humanos, de santos, porque no céu só entram os santos, mas que boa parte destes não foram reconhecidos pela Igreja, canonizados, por causa da realidade processual que envolve um processo de beatificação, canonização e tudo mais. Mas isso não é o que foi tratado e não é o que importa também nessa partilha. A questão que foi colocada e que é importante abstrair um pouco mais de compreensão é em relação que essas pessoas que viveram antes da Luísa Picarreta, antes de Jesus manifestar as verdades do Fiat, antes de depositar nela essas verdades, ela ainda, ou melhor, o dom da divina vontade ainda não estava disponível para os seres humanos. Era um dom que existia, ou um dom que na verdade existe desde sempre, é um dom eterno, só que foi dado ao homem quando da criação, mas uma vez que o homem saiu se rebelou, ele perdeu o acesso a esse dom, ele perdeu o dom foi retirado do homem e ficou suspenso durante esse tempo todo que o ser humano viveu e vive sobre a terra. Depois, para que pudesse esse dom ser devolvido novamente, porque é projeto de Deus que o homem viva na ordem e da qual foi estabelecido na criação original, que o homem viva essa ordenação original da criação, e é um decreto divino que Deus não volta atrás. Deus é imutável nos seus decretos, em tudo, na verdade, mas quando ele decreta, acontece. Para Deus, como não existe o tempo, ele está em ato de acontecer. Mas no tempo, que é onde nós vivemos, ele está agora disponível. Nesse tempo, nessa geração que nós estamos vivendo agora, está disponível, está em plena execução esse plano de Deus a devolver esse dom para o ser humano. Ele já foi devolvido, ele foi depositado na Luísa, então
voltando no que foi meditado, no que foi falado na escola, os santos, essas pessoas, grandes santos, pessoas de renome, pessoas muito famosas, foram grandes personalidades na história da igreja, na história da humanidade, não apenas da igreja, mas na história da humanidade, muitas personalidades marcantes ao longo da história do povo de Deus, e sobretudo nesses últimos anos da redenção, nesses 2000 anos do Fiat da redenção, sem contar os que viveram antes do Fiat da redenção, que foram os patriarcas, os profetas, muitos também foram personalidades especiais, que receberam dons especiais, onde o Espírito Santo agia de forma particular, dada a realidade local, a realidade que Deus queria realizar naquele tempo, naquele momento, com aquele povo. Então, o Espírito Santo agia. Mas mesmo nessas pessoas que foram marcantes, que foram fundamentais na história da humanidade, na história do cristianismo, antes até mesmo do cristianismo se tornar uma religião real na Terra, que foi depois que Jesus veio, eles não, embora vivendo uma extraordinariedade espiritual, eles não tinham o acesso ao dom porque ele não estava ainda disponível. Então, como o dom não estava disponível, não havia também conhecimento dele. Embora várias realidades da vida dessas pessoas pode ser interpretadas à luz da divina vontade, porque a divina vontade sempre foi a operadora de tudo que existe, de tudo que há, de tudo que acontece, a divina vontade é a operadora. Só que como para que o dom realmente ele seja tomado posse, é necessário o conhecimento. Então, a realidade principal para que o dom seja dado para alguém é o conhecimento do que é esse dom, do que é a divina vontade, o que ela faz, e reconhecer os feitos, reconhecer a ação da divina vontade no tempo, na eternidade e no tempo que está se vivendo. Não só na criação, reconhecer a ação da divina vontade na criação, na redenção, mas também agora nesse tempo, reconhecer onde ela está operando, e ela está operando em tudo. Então, saber disso é necessário os conhecimentos que foram manifestados para Luiz Picarreta no Livro do Céu. Então, como essas pessoas antes não tinham esse conhecimento, então, por isso que elas não pode-se dizer que elas elas viviam do dom, elas tiveram o dom da divina vontade, mas elas viveram na divina vontade, porque como é sempre falado, a divina vontade ela é a operadora de toda a vida, de tudo que existe é a divina vontade que opera. Mas o dom mesmo, o dom do querer de Deus ser dado em posse para uma criatura, exige o conhecimento desse dom, exige o conhecimento das verdades desse dom. E então, essas pessoas viveram muito dos méritos já de Cristo também, mas em tudo que elas fizeram, ali existia a sua vontade caminhando junto, a sua vontade, a vontade da criatura caminhava junto com a vontade de Deus. Então, muitas vezes a pessoa fazia a vontade de Deus, mas fazia a vontade de Deus com a sua vontade humana. E aí também me fez lembrar de um trecho que eu li hoje, do volume 12, onde fala lá dessa realidade da diferença em quem faz a vontade de Deus e quem vive da vontade de Deus. Essa relação de filho, o filho que conhece a vontade do pai e faz a vontade do pai na resignação, vive fazendo a vontade do pai resignado a ela. Então, tudo que o pai pede, ela faz, mas de forma resignada, e não porque ela faz da vontade do pai a sua própria vontade, que é o que diferencia com os filhos da divina vontade, que são os filhos que vivem da vontade do pai, não fazem nada fora dessa vontade, porque se consideram como incapazes. Então, né, só para a gente ficar assim bem claro essa diferença,
Aquele que conhece a vontade de Deus e faz porque sabe que é a vontade de Deus, mas faz a vontade de Deus do seu jeito, da sua forma e conta com muito para fazer, para executar essa vontade, conta muito com as próprias forças, com o próprio discernimento, é, a forma de fazer, o jeito de fazer é próprio, é pessoal da criatura. E então confia muito nas suas, claro que tem ali a vontade de Deus sendo executada, mas ela confia também nas suas capacidades, nas suas potencialidades, que também reconhece que foram dadas por Deus, mas ela usa essa parte. Então, ela está fazendo. Então, é a pessoa fazendo a vontade de Deus, e não a vontade de Deus fazendo o ato na criatura. Então, é essa grande diferença de quem né, do tempo dos santos que não conheceram o dom e não, por isso, porque não estava disponível, não o obtiveram, não receberam, e dos que hoje têm a possibilidade, depois dele ter sido dado, ter sido devolvido, de hoje ter, pelo conhecimento, acesso ao dom. E aí, a frase assim, que eu marquei, que eu anotei para meditar em cima é: o que importa é Deus ganhar. Então, na divina vontade, os filhos da divina vontade fazem tudo que faz é visando o ganho de Deus. Deus ganhando em tudo. E esse ganhar de Deus é o amor, né, que ele mesmo deposita na criatura, e a criatura faz tudo por amor de Deus. Então não dá um passo sem que Deus ganhe, sem que seja o próprio Deus dando esse passo na criatura. Não pensa, então não pensa, não age, não sente, não fala, sem que seja o próprio Deus realizando. Então a criatura perde tudo, porque ela dá tudo para Deus. E na santidade das virtudes, a pessoa ela faz, mas ela não perde a liberdade de escolher como fazer, aonde fazer, de que jeito fazer. Então existe ali uma interrupção do ato, porque quando ela está unida com Deus, ela está fazendo, mas quando ela se distancia um pouco, ela faz do próprio jeito. E na divina vontade existe essa continuidade, essa interrupção do ato, porque como atos eternos atemporais, não existe interrupção, são atos contínuos. E por que são atos contínuos? Porque são atos divinos, são atos do próprio Deus realizando através da criatura. Então a criatura é ali esse canal da ação de Deus, é esse lugar da ação de Deus, esse espaço da vida e da ação de Deus. E a criatura sabe disso, ela tem consciência disso, e mesmo assim ela quer que seja dessa forma, ela dá a sua vontade, a sua liberdade, o espaço de escolha, ela entrega para Deus, para só Deus ganhar. Então tem aquela realidade também que é sempre refletida, que quanto mais se perde na terra, mais se ganha no céu. Então o filho da divina vontade é esse ser que tem essa consciência de que não importa o quanto eu vou perder aqui, eu posso perder tudo aqui, uma vez que eu sei que tudo que eu perco aqui está sendo depositado no céu. Então toda perda terrena ela é depositada na eternidade, ela é depositada na pátria celestial. E quem ganha é sempre Deus. Então a criatura ela não trabalha para ganhar nada, ela trabalha só para Deus ganhar. Então é importante ter essa compreensão. E nessa escola também ficou bastante claro essa realidade. E outra, assim, mais aprofundando a respeito disso, foi falando dos frutos que até que o dom estivesse disponível, as pessoas trabalhavam, precisavam dar ali a sua parte, dar a sua parte de contribuição no trabalho da redenção, principalmente falando da redenção. Existia ali a ação do homem, existia ali a ação humana para poder fazer o plantio
a fazer o plantio, fazer o cultivo do solo, cuidar da plantação para que crescesse e pudesse frutificar. E foi falado a respeito desse trabalho que é representado pela igreja, pela atividade da igreja, pela vida da igreja. O quanto a igreja, durante esses 2000 anos, fez esse trabalho de estar ali semeando o evangelho, pregando a palavra, propagando, na verdade, propagando a boa notícia da salvação para as criaturas. Então, existe nessa realidade o empenho da criatura, a parte da criatura no plantio e no cultivo dos bens e dos frutos. Então, tem a parte de Deus, que é a maior e mais significativa, a parte de ação, é a própria divina vontade que faz todo esse trabalho, mas existe ali a colaboração da criatura, a criatura cooperando, trabalhando junto, mais como servo do que como qualquer outra realidade. É aquele servo que está a serviço do rei e que está trabalhando para que o rei receba frutos, mas esse servo ele recebe salário, ele recebe pagamento, que são graças, que são várias realidades espirituais também, mas também temporais, que o servo vai recebendo. Na divina vontade, os frutos já estão prontos para serem colhidos, porque esse germe do reino da divina vontade, que foi a oração do Pai Nosso, que a igreja rezou durante esses 2000 anos e tem rezado e vai continuar rezando, não sabemos aí até quando, mas que chegou até o ponto do dom ser devolvido na Luísa Picarreta. Então, o dom foi depositado, está ali. Então, a árvore agora já está frutificando. Essa árvore que foi cultivada por essas pessoas ao longo do tempo da história, pela igreja, ali na igreja, agora a árvore começa a dar frutos. E nós, nesse tempo, somos esses que vamos fazer a colheita dos frutos. Nós não precisamos mais plantar, porque a árvore já está frutificando. Então, como isso é importante para nós? Diferentemente das outras pessoas, que também hoje, nesse tempo, tem a árvore agora. Não é mais época de plantio, mas é época de colheita. Só que a diferença que ficou bem, assim, bem interessante da gente compreender é que quem continua ainda vivendo na santidade das virtudes, na vontade humana, recolhe o fruto, recebe o fruto, mas vai colocando ali ou defeitos no fruto, ou come em partes esse fruto e joga fora outra parte, ou colhe verde, ou deixa passar do ponto, ou o fruto está meio azedo, recusa a absorvê-lo, a consumi-lo, ou coloca açúcar na fruta. Eu lembro, tem algumas frutas que as pessoas... olha só, uma fruta na minha infância eu comia ela com açúcar, embora, olha, sem necessidade a gente comia, que era o mamão. Mamão, hoje em dia não, porque eu sei que, claro, a fruta já tem o açúcar dela, o doce dela, né, a sacarose, e ainda colocava açúcar, então, mas a gente fazia muito isso na infância, cortava o mamão, picava ele picadinho e colocava açúcar por cima para comer o mamão. E o mamão já estava doce, e era mamão doce mesmo, a gente não conseguia, acostumou a comer o mamão com açúcar, então é aquele mamão com açúcar, né, que ele fica delicioso. Então, é aquele colocar a sua parte na fruta para modificar o sabor, até modifica o sabor da fruta, né? Porque uma vez que a gente coloca açúcar no mamão, ele modifica um pouco o sabor do mamão. E aí, nessa realidade de colocar a sua parte, colocar ali o seu dedo, colocar ali a sua contribuição, é o que ainda hoje as pessoas que estão ainda que não conhecem a divina vontade, que não conhecem o dom, não conhecem as verdades do Fiat, estão fora, mas estão buscando uma vida de santidade, ou até mesmo aqueles que estão totalmente fora, que estão vivendo a vida de qualquer jeito, vivendo apenas totalmente da sua vontade humana, sem considerar Deus para nada. Então é aquele colher a fruta e temperar ela do jeito que quer.
Nos filhos da divina vontade, ele pega essa mesma fruta que está disponível para o outro, mas ele consome a fruta do jeito que está. Então, se a fruta for, então a fruta também ela está ali de acordo com a espécie, de acordo com o tempo, de acordo com a realidade do momento. Então, o filho da divina vontade, ele não escolhe, ele simplesmente recebe a fruta. Ele nem vai lá na árvore colher. Ele já recebe a fruta. Ele só saboreia a fruta, ele só consome a fruta, ele só absorve e se alimenta dessa fruta do jeito que ela chega. Então, se chega para ele, né, para o filho da divina vontade, uma fruta azeda, que pode ser ali muitas realidades adversas, muitas contrariedades, muitas disposições de Deus ali contrárias, até mesmo principalmente na época da purificação, ele sabe que aquela fruta tem que ser consumida daquele jeito. E diferente de um consumir essa realidade resignado, porque ela é daquele jeito e você não pode mudar, até você pode, mas você não quer, porque não é para você mudar. Então você entende que não é para você mudar, você até pode, mas você sabe que se você quiser mudar, você também vai modificar a forma como você se relaciona com o doador da fruta, com o doador do bem, com o doador daquele alimento. Então você entende, pelo conhecimento, você entende que você precisa consumir do jeito que veio. Então, vezes virá alimento muito doce, alimento muito saboroso, alimento assim de se lambuzar até, de comer, se lambuzando assim. E esse lambuzar é assim, de comer assim, se deliciando, falando, nossa Senhor, como que tá maravilhoso, como que é maravilhoso. E muitas vezes essa fruta deliciosa que os filhos da divina vontade consomem é o conhecimento mais abundante que Deus vai liberando, vai liberando, vai liberando. Então são essas luzes também, porque são esse alimento, essas luzes que alimentam a alma do filho da divina vontade. Então ele toma esse alimento do conhecimento e vai se deliciando e vai, nossa Senhor, que maravilhoso saber disso, nossa, e vai se deliciando e do jeito que vem. Daqui a pouco vem um outro fruto que já é um pouco amargo ali, que desce assim, às vezes até mesmo rasgando, mas ele conhece o que é aquele alimento, ele conhece o para quê daquele alimento, a importância daquele alimento. Ele entende quem está doando, quem é o doador desse alimento e ele aceita e ama que aquele alimento naquele momento esteja daquela forma, porque ele entende que é o melhor que pode acontecer não só para ele, né, para esse filho da divina vontade, mas para outras pessoas, que o consumo desse alimento da forma como ele está, sem que haja uma modificação, sem que haja uma interferência, nem um dedinho ali desse filho para colocar qualquer modificação nessa fruta, nesse alimento, nesse bem, ele sabe que isso vai dar mais glória para Deus do que se ele quiser enfeitar com alguma coisa ou quiser modificar alguma coisa, querer dar a opinião. Ah, não, mas podia ser, né? Com casca, ah não, podia ser sem casca, ah não, podia deixar madurar um pouquinho mais, ah não, passou da ponto, não, ele não tem opinião. O filho da divina vontade, pelo conhecimento, ele entende que ele não tem opinião para nada, ele só recebe o fruto e consome do jeito que está. Então, quanto que isso é importante para a gente compreender e que isso diferencia aqueles que têm o conhecimento e aqueles que não têm, aqueles que entenderam, estão entendendo o que é o reino da divina vontade, o que é o dom da divina vontade, e os que não, aqueles que se resignaram e aqueles que realmente são aqueles filhos ativos que colocaram essa atividade não por si próprios, mas que se colocaram em movimento para que Deus se dispôs a se movimentar para que Deus pudesse agir nessa criatura, para que Deus pudesse trabalhar, para que Deus pudesse fazer, para que Deus pudesse realizar nessa criatura. E não por ela mesma, mas ela sendo ali totalmente instrumento débil nas mãos de Deus. Então, é aquela criança que tem total confiança no Pai, aquela criança que sabe-se impotente, que sabe-se incapaz e que se abandona totalmente aos cuidados do Pai, se abandona totalmente ao que o Pai está fazendo, ao que o Pai está ordenando, ao que o Pai está mandando, aonde o Pai está levando, o que o Pai está fazendo, tudo que o Pai está fazendo nessa criança, nesse filho,
É esse filho que confia plenamente no pai e não coloca obstáculos para que o pai haja, para que o pai faça. E quanto que isso é importante a gente compreender. E também uma outra que foi bastante interessante é o exemplo que foi colocado de Jesus como o defensor público. É bem interessante, até mesmo para a gente para ilustrar e fazer com que a gente compreenda melhor a meditação que estava sendo falada a respeito dessa realidade de que Jesus já pagou o preço, de que Ele é esse fiador nosso. Foi na redenção, Jesus foi o nosso fiador, mas não só na redenção. Até a gente conhecer, ter acesso aos conhecimentos do livro do céu, a gente pensava, e a maioria das pessoas pensam, que Jesus simplesmente ele veio para ser esse fiador entre a humanidade e Deus, ser a escada entre a terra e o céu. E só isso, era só para redimir a humanidade. Mas a gente sabe, pelos conhecimentos, que é muito maior do que isso, que não foi só para isso que ele veio, mas ele veio realmente para devolver o reino para a terra, veio para refazer os atos, para dar glória para Deus de tudo que as criaturas não davam. Então, inclusive, até mesmo o que trata a obra da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo é todos os atos interiores que Jesus fez ao longo da vida dele terrena, para devolver a glória para Deus, em nome de todas as criaturas, refazer todos os atos bons de todas as criaturas de todos os tempos, presente, passado e futuro, e santificar esses atos, para devolver para o ser humano a possibilidade de ter ali os seus atos divinizados, seus atos santificados. Então ele foi esse o benfeitor, foi esse o defensor, foi esse o advogado, foi esse o fiador. E ele, como esse fiador, porque nós estávamos escravos do pecado, pelo pecado original, ele veio e pagou a nossa fiança para nos tirar da prisão, para nos tirar da cadeia. Então, nós todos éramos criminosos, todos, indistintamente, todos éramos criminosos. A única que não foi criminosa foi Nossa Senhora, mas mesmo ela não tendo sido criminosa, ela também recebeu o pagamento antecipado. E esse pagamento antecipado foi a Imaculada Conceição, ela ter sido gerada sem o pecado original. Então, também foi o preço que ele pagou por ela, para que ela pudesse ser a mulher que daria vida ao Verbo eterno, ao Filho de Deus. Então, ela recebeu méritos antecipados. E nós recebemos esses méritos, que foi o pagamento dessa fiança, que foi o preço que ele pagou pela fiança, pelo nosso resgate, pela nossa saída da prisão, foi o sangue dele, foi o sangue. Mas, mais do que isso agora, nesse tempo, ele quer que nós façamos, demos uma pequena colaboração, uma pequena parte dessa dívida que ele assumiu no nosso nome como fiador. Ele assumiu a dívida no nome dele, nas costas dele, ele pagou a dívida de todo mundo. Então, toda a conta da nossa salvação e da nossa santificação está nas costas de Jesus Cristo. Ele é esse defensor público que foi estabelecido pela divina vontade, que é o sistema, como se nós pensássemos hoje, o sistema que mantém os defensores públicos para defenderem as pessoas que não têm condições. Esse sistema hoje, né, nós poderíamos fazer essa analogia tão simplória, mas que ajuda a entender, que é a divina vontade, que estabeleceu Jesus esse defensor para pagar essa fiança. Esse defensor, ele vai lá, paga a nossa fiança, tira a gente da cadeia, mas hoje agora ele quer que outras pessoas recebam parte, ele quer partilhar para outras pessoas, para muitas pessoas, inclusive, não é para poucas, mas ele quer estabelecer, compartilhar com muitas pessoas o tamanho dessa dívida, compartilhando com essas pessoas os atos que ele viveu na sua humanidade durante o tempo que ele esteve sobre a terra, compartilhar a sua vida. E na sua vida, toda a sua vida foi para pagar a dívida. Não foi só apenas lá na cruz derramando seu sangue, mas toda a sua vida foi para pagar a dívida do ser humano com Deus. Então, ele quer outros cofiadores, outros ali, como se fosse aqueles auxiliares do defensor, aqueles ajudantes do defensor ou aqueles
que são ali os secretários do defensor público ali, que ajudam a fazer o processo, a montar os processos, que ajudam a fazer os trabalhos, que auxiliam, são os auxiliadores. Então, ele quer multiplicar, na verdade, ele quer dividir essa vida que ele teve, a vida humana que ele teve sobre a terra, todos os atos que ele fez, ele quer dividir com esses outros que são os filhos da divina vontade, que vão assumir também parte. Claro que não vai assumir tudo, ninguém consegue assumir tudo que Jesus, porque ele só conseguiu porque ele também era Deus. Se ele fosse apenas homem, ele não teria conseguido, mas ele quer distribuir um pouco para cada um dos filhos, desses filhos que aceitarão fazer essa função, que assumirão essa função de serem esses filhos, serão esses espaços de vida, de repetição da vida dele, humana sobre a terra, dos atos dele, de repetir esses atos humanos dele sobre a terra, de estar ali sendo esse espaço da vida dele, da continuidade da vida humana dele sobre a terra. Então, ele quer dividir essa conta com a gente. Então, nós sabendo disso, como é que eu não vou saber que ele pagou um preço alto pela minha vida, pelo resgate da minha vida? E hoje, se eu sou livre, é por causa dele. E mais do que livre, hoje eu tenho a possibilidade de dar um pouquinho de contribuição para ele, para descontar um pouco dessa dívida que eu tenho para com ele, assumindo na minha vida a vida dele. E isso não é só para mim. Uma vez que eu entendo isso, que eu conheço isso, que eu passe a viver dessa forma, sendo essa criatura que recebe a vida de Deus para que ele continue existindo na minha vida e fazendo os atos dele na minha vida, através da minha vida, eu estou também ali assumindo também parte do pagamento que as outras criaturas devem para Jesus. Porque agora a nossa dívida não é mais com o Pai, porque a dívida com o Pai Jesus pagou. A nossa dívida é com Jesus, a nossa dívida é com o Verbo, a nossa dívida é com o Filho de Deus. É com o filho, a nossa dívida não é mais com o pai, porque o filho pagou para o pai a dívida toda, completa, sem ficar nem um centavo para trás. Agora, a dívida nossa é com o filho, e para é, que nós recebamos o grande prêmio desse dom, nós precisamos aceitar, ser esses espaços de que ele compartilhe conosco a sua vida, de que ele deposite dentro de nós, dentro da nossa humanidade, um pouco dos atos que ele fez. Tudo aquilo que for possível conter. Então, nós nos colocamos à disposição e dizemos para ele: sim, fiat, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, do jeito que o Senhor quiser. E aí esses frutos que nós vamos estar consumindo sem colocar a nossa opinião, se está bom, se não está, se está amargo, se não está, se está doce, se está muito doce, se está insosso, se está do jeito que está, a gente não reclama, mas a gente não vive resignado, a gente vive amando porque a gente entende o que ele está fazendo, a gente reconhece. Então, essa é a realidade do reconhecer o trabalho de Deus. Então, nesse tempo, nós somos, pelo conhecimento, reconhecedores de tudo que Deus está fazendo, de tudo que Ele fez na criação e de tudo que Ele está fazendo nesse tempo, sobretudo, que é o nosso tempo, é o tempo da nossa vida agora. Tudo que Ele está fazendo, tudo que está operando, tudo que essa divina vontade, que essa vontade de Deus, essa operadora universal de toda a vida, esse motor da vida está operando, e a gente reconhece a expressão, reconhece a ação, reconhece a existência dela em tudo que nós vamos olhando, tocando, escutando, sentindo. Nós vamos reconhecendo: olha, a divina vontade está fazendo isso, olha a divina vontade aqui, olha a divina vontade ali, olha a divina vontade lá, olha a divina vontade acolá, e vai amando tudo aquilo que nós vamos vendo que ela vai fazendo, que ela vai operando, vamos reconhecendo. E ao fazer isso, a gente vai estar ali também assumindo parte dessa dívida também, porque nós não vamos colocando opinião para nada, nós não temos opinião para nada, nós não nos consideramos para nada, nós somos apenas para Ele, ser somente para Ele e tudo que Ele quiser fazer.
E o quanto de que essas ações elas vão proporcionar orvalhos benéficos para serem derramados sobre a terra. Não só nesse tempo, mas em todos os tempos, porque esses orvalhos eles são frutos das ações divinas através de nós. E esses orvalhos benéficos, a gente já começa a vislumbrar muitos deles. E aí eu, né, ontem durante a escola eu não participei ao vivo, porque eu estava aqui com a minha filha assistindo. Nós fomos ontem e nós assistir ao episódio lá de Natal, o especial de Natal do Brasil Paralelo. A gente sempre assistiu desde o primeiro. E a gente foi assistir o especial de Natal, que estava passando no YouTube também. E, nossa, e ontem, esse especial de Natal desse ano, de 2024, foi muito, assim, todos os especiais de Natal eu achei que foram todos muito bons. Mas esse desse ano, eu vi, assim, que ele superou os dos anos anteriores, porque eles trataram bem especificamente da questão de Jesus mesmo, do Natal. Então, se em outros episódios dos anos anteriores falavam de assuntos diversos, claro, tudo relacionado ao tema Natal, mas esse ano eles foram bem mais profundos em trabalhar muito a questão espiritual, muito dentro da espiritualidade. Então, as pessoas que foram, os convidados que participaram, todo o episódio em si foi muito marcante. Eles dividiram a apresentação desse episódio com a realidade lá dos 3 presentes dos magos, que foram o ouro, depois o incenso e depois a mirra. Então, e associando também a realidade de cada convidado também a um desses 3 presentes. Então, teve também uma pessoa declamando, falando a respeito de um escrito, um monólogo, fez um monólogo assim em 3 partes também, falando dessa realidade de e se tudo for verdade, né? Baseado nessa realidade, e se tudo for verdade? Foi desenvolvendo esse monólogo em relação a essa situação né, da questão espiritual, né, de Deus, 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 quem é Deus, né, as realidades espirituais de Jesus Cristo, tudo aquilo, né, a história que a gente conhece, que está disponível para todos nos evangelhos, e não só na igreja, mas como como um evento histórico também. Então ficou bem interessante esse monólogo falando, né, e se tudo for verdade? Muito interessante, muito bom. E ali eu via, nesse episódio, muito orvalho benéfico, ali pela fala das pessoas. Claro que a gente vê assim, são pessoas que não têm conhecimento do livro do céu, mas o quanto que muita coisa que essas pessoas falaram nesse episódio vai marcar e vai proporcionar ali reflexão para muitas pessoas. Vai levar muitas pessoas a meditarem, a buscarem um pouco mais essa realidade da vida espiritual, de considerar um pouco mais aqueles que já considerar um pouco mais aqueles que nunca consideraram, de repente ter ali um insight, né, essa graça de Deus tocar ali para essa pessoa começar a considerar a vida na parte espiritual. Nossa, foi muito bom. E uma coisa assim que me chamou bastante atenção foi a fala de uma das pessoas que falava, acho que foi do último casal, que acho que é aquele professor que perdeu, né, aquele casal daquele professor que tem fala bastante na internet, também no Brasil Paralelo, que perdeu a filhinha no início do ano, uma filhinha de 6 anos. Então ele falando da experiência, né, de como foi, ela também, a esposa dele falando dessa realidade, e uma coisa que ela falou assim que assim tocou muito o meu coração é que ela falou que ela entendeu uma coisa, que Deus ele não dá uma graça nem uma graça antecipada, nem uma graça no futuro. Ele dá uma graça de acordo com o momento que a pessoa está vivendo. Então, a graça de Deus, ela age no momento que a pessoa precisa. Então, assim, é como se Deus
para eles ali, ele falando da realidade da experiência deles, como Deus deu para eles, está dando para eles a força necessária, a resignação, a aceitação, a compreensão, tudo ali que eles precisam para passar por esse momento, que eles têm sentido muita presença de Deus, muita força de Deus, muita graça de Deus agindo na vida deles no momento. E que ela percebeu, né, ela falando, ela percebeu já alguns dias antes que algo diferente estava por acontecer, porque ela havia feito ela falou que um pouco antes ela havia feito uma reflexão entre, né, ela e o esposo, falando, nem a nossa cruz, como que, né, qual que é a nossa cruz? Que eles, né, tinham uma vida relativamente boa, então, qual que é? Com dificuldades, como todo mundo tem, mas assim, a cruz, né, que o que marca a vida muitas vezes das pessoas é a cruz. Nós temos, cada um de nós temos a cruz, uma cruz específica. Claro que tem pessoas que têm várias cruzes, mas existe sempre uma que vai destacar mais. E ela falando a respeito disso, né? Qual que será a nossa cruz? E logo em seguida, depois dessa reflexão, né, depois de um tempo, eles receberam, porque eles estão sendo testemunhas de superação, eles estão sendo testemunhas de como que confiar em Deus faz toda a diferença, né? Eles falando, relatando a questão do sofrimento que eles vivem, que eles experimentam todos os dias, diariamente, mas que o olhar é sobrenatural, de que uma vida, né, do agir de Deus na vida deles faz toda a diferença, de quanto que as pessoas, quanto que eles têm ajudado muitas pessoas que estão passando por situações semelhantes, do quanto que a vida deles está servindo de exemplo para muitas pessoas, né, dessa superação em Deus, dessa dificuldade, dessa realidade da perda da filha. Então, o que ela falou a respeito disso, né, da graça de Deus é atuar no momento necessário. Assim, Deus não deu a graça antecipado e não viria não, Deus não dá a graça no passado nem dá a graça no futuro. Ele dá a graça no presente para a situação presente. Então, de acordo com essa realidade que Deus vai dando a graça. E à medida também da disposição e da confiança da pessoa. Então, foi também falado bastante essa realidade da confiança, né? De confiar em Deus, de confiar na ação dele. Então, eu fui vendo, assim, né, no decorrer desse episódio, muito esse orvalho benéfico sendo derramado. Então, o que isso tem a ver, né, com o que tá partilhando aqui nessa escola, que eu estou partilhando o conteúdo do estudo da escola. Claro que tem tantas outras coisas que foi falado, mas essa realidade de que o quanto que é importante os filhos da divina vontade serem esses espaços de vida de Deus agir, de Deus habitar, de Deus fazer, de Deus realizar, porque vai produzindo, né? Deus vai produzindo em nós, através dos atos realizados em nós, vai produzindo os orvalhos benéficos para chegar às pessoas, para chegar a todas as pessoas, de todos os tempos. Então, e saber que nós podemos fazer parte disso, que nós podemos colaborar com Deus com isso, tem algo mais importante para nós para fazer do que ser espaço de ação de Deus, do que ser espaço de Deus, dos atos de Deus acontecerem, dele fazer os atos através de nós, para beneficiar outras pessoas, beneficiar quem ele quiser, mas mais do que isso, poder dar glória para Deus, colocar ele como o único que importa, como que o que mais importa é Deus, o que é mais importante é Ele, não eu, e nem inclusive nem as pessoas. Não é por causa dos orvalhos benéficos, mas é por causa dessa glória que Deus recebe ao ter o espaço na nossa vida para Ele fazer, Ele agir e realizar do jeito que Ele quiser. Então não existe nada mais importante, não existe nada melhor, não existe nada maior do que isso, de que saber disso, saber ter esse conhecimento e também ter ser impulsionado a fazer isso, multiplicar esses conhecimentos, compartilhar esses conhecimentos, para que tantas outras pessoas também recebam a informação, recebam a verdade, recebam a comunicação do que o Senhor está falando, do que o Senhor está manifestando, do que é realmente essa vida na divina vontade, do que é o dom de viver na divina vontade, do que é ser para Deus, do que é fazer tudo por Deus, tudo nele, para ele, com ele.
Então, não existe nada mais importante do que isso, uma vez que a gente conhece. E conhecendo, a gente recebe esse impulso. Mas esse impulso é da graça de Deus, não é um impulso que a nossa humanidade tem. A nossa humanidade é débil, ela não serve para nada, a não ser para ser esse espaço da vida de Deus acontecendo. Então, compreender isso e saber que Ele quer fazer uso da nossa vida para chegar a também outras pessoas, para que outras pessoas também conheçam, entendam o que a gente está conhecendo, entendendo e querendo viver mais e mais e mais e mais, é, é, é algo assim que transcende, que ultrapassa, que até fogem as palavras para expressar o que isso significa. Então, que realmente nós sejamos esses canais, mesmo débeis, mas esses canais livres, desobstruídos e disponíveis para a ação de Deus acontecer para a glória maior dele mesmo. Amém, Fiat.